Nesse vídeo eu vou te mostrar o que acontece no seu cérebro quando você aprende uma palavra nova. E no final você vai sair daqui falando palavras de um idioma novo. Aprender um idioma é algo extremamente complexo, mas ao mesmo tempo, comunicação é uma das coisas que já existe em praticamente todos os seres vivos. Pensa comigo, golfinhos usam sons, formigas usam feromônios, que são cheiros, tem animal que usa gestos, sinal, postura. Resumindo, tudo que serve para transmitir uma informação pode ser considerado uma forma de linguagem. E o nosso cérebro é especialista nisso. Ele recebe sinais, interpreta e dá significado para eles. O ser humano primitivo já fazia isso, com gestos, sons e expressões. E com o tempo, isso foi evoluindo até chegar nas línguas que a gente fala hoje. Agora, entra uma parte muito interessante. Nosso sistema vocal permite produzir vários sons, mas a gente se adapta principalmente aos sons da nossa língua materna. Por isso que às vezes parece impossível pronunciar coisas de outros idiomas. Ao lado de. Ao lado de. Mas aqui vai um ponto importante. Isso não é limitação, é adaptação. Com prática, o cérebro aprende novos padrões. E esse processo de dar significados aos sons começa lá na infância. Qual foi sua primeira palavra? Mamãe ou papai? Em vários idiomas, palavras parecidas com mã ou pá são palavras usadas para se referir aos pais. Isso acontece por dois motivos. São sons fáceis de produzir, principalmente para bebês, e existe uma urgência. São as pessoas que garantem a sobrevivência da criança. Mas agora vamos entrar no cérebro de verdade. Quando você aprende um idioma, não é só decorar palavras. Seu cérebro muda fisicamente. Áreas como o lobo temporal ajudam a processar sons e significados, mas não é só ele. Linguagem envolve várias regiões trabalhando juntas. Por exemplo, áreas de compreensão, áreas de fala, memória e atenção. É tipo uma equipe e não um setor só. Pessoas que aprendem dois idiomas desde pequena tendem a ter uma integração maior entre as línguas. Já quem aprende depois de adulto também aprende, só que de um jeito diferente. O cérebro pode organizar isso de forma um pouco mais separada. Mas aqui vai o ponto que muita gente erra. Isso não significa que o adulto aprende pior, só aprende de forma diferente. E tem mais. Aprender idiomas aumenta a densidade da matéria cinzenta em certas áreas do cérebro, ou seja, literalmente fortalece conexões neurais. E existe algo chamado reserva cognitiva, que é um tipo de colchão de proteção do cérebro. Fato interessante, pessoas bilíngues tendem a ter mais resistência ao declínio cognitivo ao longo do tempo. Ou seja, aprender idioma não é só útil, é um investimento no seu cérebro. Agora, falando de mim, eu venho aprendendo russo há um tempo. E depois de muito enrolar, esse ano eu decidi levar mais a sério. E eu vou te falar uma coisa. Sentir que você consegue aprender algo difícil muda tudo. Te dá mais confiança, clareza e te prova que você consegue evoluir. Porque muita gente acha que aprender idioma é só pra quem tem dom. Mas isso é mentira. Seu cérebro é neuroplástico. Ele muda e se adapta e evolui. E se você treinar, você aprende. Simples. Inclusive no meu vídeo, você pode ser um gênio, mas é preguiçoso demais. Teve gente que conseguiu aprender caracteres do chinês que eu mostrei lá naquele vídeo. Ou seja, não é sobre talento, é sobre exposição e prática. Mas agora eu quero te mostrar uma coisa diferente. Um idioma que ninguém conhece. É sério, ninguém conhece. Esse idioma está sendo desenvolvido por um amigo meu, Davi Fagundes. Ele é poliglota, fala hebraico, inglês e já estudou outros idiomas como francês e grego. Ele está criando um idioma chamado Edalês. E o mais interessante, é um idioma muito intuitivo, principalmente para quem quer aprender como os idiomas funcionam. Tipo assim, é quase um atalho mental para entender linguagem, que comparado com o russo, meu amigo, que idioma desgraçado. Agora eu vou chamar o Davi para te explicar melhor como funciona o idioma. Seja muito bem-vindo, Davi Fagundes. Hej Parexnos, Zedavi e dați ledale salengimet. Mas ok? E até daletes para lá português, não é muito? E aí galera, tudo bom? Meu amigo, obrigado pelo convite e eu gostaria de me apresentar agora. Eu me chamo Davi, eu sou linguista e tradutor com um grande foco no estudo de letras antigas desde o berço até o presente momento. Eu sou especializado na tradução de grego clássico, koiné e hebraico. E eu também tenho conhecimento em escrita cuneiforme, egípcio, aramaico, latim e etc. Sim, eu gosto bastante de línguas antigas. A real é que eu sempre tive um grande fascínio pelas línguas. Afinal, são uma das manifestações puras da capacidade cognitiva humana mais antigas a existir. Idiomas sempre nascem com um propósito em comum: estabelecer a comunicação entre dois lados. E isso não acontece através apenas de letras e sons. Não. Nos comunicamos com olhares, com a forma de respirar, a forma de sentar em uma cadeira. Oficialmente, existem mais de 7.000 idiomas e dialetos no mundo. Mas uma coisa que eu aprendi é que, na verdade, existem mais de 8 bilhões.
Sim, afinal, cada pessoa tem seu próprio mundo, sua própria forma de ver e sua própria linguagem. Isso é um fenômeno que sempre me fascinou. Idiomas não são a comunicação em si, mas um dos muitos caminhos que permite que ela aconteça. E o silêncio também fala às vezes. Falando sobre idiomas em si, uma questão sempre ficou martelando a minha cabeça. Como as línguas nascem? Bem, o correto seria dizer evoluem. O português, por exemplo, deriva do galego-português, que por sua vez deriva do latim, que por sua vez deriva do indo-europeu. É um ciclo de evolução constante e incessante. Atualmente, por exemplo, o idioma permanece em evolução. O português de 150 anos atrás já mudou muito até o que temos agora, e para a história da humanidade, 150 anos não é nada. Pensando nisso, eu tive um propósito que nasceu de um desejo antigo: criar um idioma. São chamados de conlangs, línguas construídas. E um exemplo muito bom disso é o Esperanto. Não foi um desejo que nasceu do nada. Eu já havia criado alguns outros idiomas, pequenos antes, mas todos eram apenas ambições íntimas, tinham apenas propósitos pessoais. Já o Edalês, não. O Edalês, ele nasce com um propósito um pouco diferente de ser apenas um hobby. Ele tem um propósito: ser um idioma que mistura beleza sonora e simplicidade estrutural. A primeira vez que eu pensei nisso foi quando tive um sonho com uma grande biblioteca, com vários livros que eles não eram em idiomas conhecidos. Eu lembro que eu abria alguns desses livros e eu conseguia ver as letras, mas não conseguia reconhecer aquelas línguas. Uma das línguas era de um livro que eu abria e que ele parecia bastante com latim, mas eu não me lembro exatamente como ele era ou como ele soava. Então eu decidi usar isso como base. O Idalês foi feito com o propósito de simplificar a gramática, tornando ele bem mais regular, o que é difícil demais de controlar quando a língua começa a crescer e expandir. Também quis que ele fosse mais bonito, como uma recitação, um estado de poesia constante ou algo assim. E direto, usando um sistema simples de tempos verbais para garantir clareza e simplicidade. Bom, eu não sei muito bem qual rumo o Edalês vai tomar daqui para frente, mas eu gostaria que, nesta jornada, pudéssemos ter o máximo de pessoas possíveis engajadas. Eu garanto que não vão se arrepender. Tem muitas vantagens. Basa il zio, moment Bom, esse é o Davi. Ele vai aparecer com mais frequência aqui no canal quando formos falar de idiomas, tecnologia e foguetes e etc. Aprender um idioma pode fortalecer habilidades cognitivas como foco, flexibilidade mental, memória de trabalho e controle de atenção. Não estou dizendo que essas capacidades só existem em quem fala outros idiomas, porque elas também podem ser desenvolvidas de outras formas, mas aprender uma língua estimula redes cerebrais importantes, especialmente o córtex pré-frontal lateral, além de áreas temporais ligadas à compreensão e regiões envolvidas na produção da fala. Na infância, essa aprendizagem costuma ser mais automática e integrada. Já na vida adulta, o cérebro aprende por caminhos mais consistentes, mas ainda assim é totalmente possível aproveitar a neuroplasticidade e treinar novas conexões. Por exemplo, em vez de traduzir mentalmente cada palavra, você pode associar som, significado e imagem diretamente. Se eu digo plane, e isso representa essa imagem aqui que está aparecendo na tela, o ideal não é pensar primeiro em português, né, qual seria a tradução dessa palavra plane, mas conectar imediatamente o som ao conceito visual, que é esse que eu estou te apresentando agora. Isso reduz a tradução mental e fortalece o processamento direto da língua. Claro que nenhuma técnica funciona para tudo, mas a combinação de estratégia, repetição e contexto acelera muito o aprendizado. Essa palavra também lembra o inglês plain, que significa essa mesma figura aqui. O Edalês possui várias palavras parecidas com o português e o inglês, o que ajuda na aquisição. Agora eu vou utilizar o Edalês para estimular 3 regiões do seu cérebro: o córtex frontal lateral, córtex temporal e occipital. Como? Através de uma música em Edalês. Eu vou exibir a letra, texto com a tradução e as imagens relativas às ações apresentadas.
Sinos metabrodosi ordi meta finigipo. E aí, o que você achou? Percebeu como você já começou a entender padrões, associar sons e imagens? Isso não é mágica, é o seu cérebro trabalhando. Quando você aprende um novo idioma, você não está só decorando palavras, você está treinando a atenção, memória, percepção e principalmente a forma como você conecta ideias. O Edalês é um idioma como qualquer outro, mas aqui a proposta é ir um pouco além. Não só aprender, mas entender como seu cérebro aprende. E se isso tudo despertou sua curiosidade, eu vou deixar o link na descrição para você entrar em um grupo do WhatsApp, onde o Davi vai estar disponibilizando materiais a respeito do idioma para você que quer aprender. E lembre de uma coisa, fluência não vem de um método perfeito, vem de constância, exposição e prática inteligente. A gente se vê no próximo vídeo.